Imagina ser um general demoníaco com um poder apelão de nível infinito, mas que acabasse sendo derrotado não por uma espada sagrada, mas por um golpe baixo direto no coração ao se apaixonar pela curandeira do grupo inimigo. Pois é, segura a emoção porque hoje vamos mergulhar na jornada de Yuki, o nosso prota da bagaça que se apaixonou pela waifu que deveria derrotar. O nosso anime já começa chutando a porta com aquela atmosfera clássica de batalha final. Imagine um grupo de heróis destemidos, cheios de confiança, chegando aos portões do castelo do Rei Demônio, prontos para o combate da vida deles. Eles pesquisaram fraquezas, treinaram como se não houvesse amanhã e entraram na sala do trono com o peito estufado. Mas quem os recebe não é o chefão final, e sim o nosso protagonista, Yuki, um general de chifre único e cabelos pretos que olha pra eles com aquele desdém de quem sabe que o grupo é só o café da manhã. A batalha começa e a maga do grupo tenta lançar um feitiço de fogo poderoso, mas o Yuki desfaz a magia com um simples movimento de mão, chamando-a de frágil. O guerreiro tenta atacar e leva um chega pra lá sem esforço nenhum. Quando o herói usa sua técnica suprema, a Excalibur, o Yuki responde com o Endless Dark, uma explosão de energia sombria que varre o grupo e deixa todo mundo nocauteado instantaneamente. Pode crer, o cara é sinistro. Só que é aqui que o roteiro dá aquela guinada de metal humor. Enquanto caminha entre os corpos caídos pra dar o golpe final, o Yuki olha pra curandeira de cabelos azuis, a Cecília, e o coração do demônio dispara. Ele percebe que ela é exatamente o seu tipo e fica totalmente biscoitando elogios mentais, corando violentamente como um virgão de primeira viagem. Quando seus subordinados, um cavaleiro sem cabeça, uma fada e uma arpia aparecem perguntando se devem executar os invasores, o Yuki entra em pânico total. Pra proteger sua nova paixão, ele inventa um migué histórico, grita que matá-los seria perda de tempo porque são fracos demais e ordena que os joguem pra fora do castelo, perto de uma vila humana, só pra garantir que seu anjo fique em segurança. O anime avança um mês e descobrimos que esse ciclo de derrota e expulsão se repetiu nada menos que 13 vezes. O Yuki tá diante do Rei Demônio levando um esporro épico porque os heróis ainda estão vivos. Ele sustenta a mentira de que eles não valem o esforço, mas a treta fica séria quando o Rei Demônio, já sem paciência, sugere mandar outros generais resolverem o problema. O Yuki fica pé da vida por dentro, sabendo que se outra pessoa lutar, sua amada Cecília vai virar história. Ele volta pra casa, deita na cama e começa a filosofar sobre sua situação bizarra. Ele tem um poder que é um verdadeiro cheat, mas que o impede de avançar no romance, porque tecnicamente ele é o vilão da história. No dia seguinte, lá estão os heróis de novo na masmorra, gritando que hoje é o dia da vitória. O herói avança com tudo, mas o Yuki bloqueia a espada sagrada com as mãos nuas, mostrando que a diferença de poder é tipo um jogador de nível 100 enfrentando um tutorial de nível 1. Percebendo que os aventureiros estão aterrorizados, o Yuki faz uma proposta sinistra para conseguir um tempo a sós com sua waifu. Ele deixa 3 deles passarem para enfrentar o Rei Demônio, contanto que a Cecília fique para trás como refém. O herói tenta recusar, mas a maga e a guerreira, que estão morrendo de medo, convencem o grupo de que aceitar o acordo é a única forma de sobreviverem. A Cecília, demonstrando uma coragem que deixa o Yuki ainda mais apaixonado, aceita o destino e diz para os amigos irem em frente. Sozinha com o monstro, a Cecília tenta um último ataque desesperado com um Holy Laser, que o Yuki bloqueia como se fosse uma lanterna de pilha fraca. É aí que o tom do anime muda e o general demoníaco impiedoso começa a gaguejar e corar como um personagem de comédia romântica colegial. Ele confessa que se apaixonou à primeira vista e, numa revirada cômica, se curva e a pede em namoro. A Cecília, coitada, fica em choque total e solta um desculpe que destrói o Yuki emocionalmente. O cara entra numa depressão profunda na hora, dizendo que prefere morrer e nem se defende quando ela tenta atacá-lo de novo. É nesse momento de vulnerabilidade que ele revela seu segredo. Ele é um humano reencarnado de outro mundo que manteve sua consciência. Ele vive isolado na masmorra porque se recusa a atacar humanos, mas também não quer derrotar o Rei Demônio para não ser forçado a assumir o trono. Ele estava pronto para desistir de tudo, vivendo em uma cela escura desenhando retratos dela. Mas a Cecília, com um coração de ouro, estende a mão e o convida para sair daquele lugar e usar seu poder para proteger as pessoas em vez de se esconder. De repente, a cena muda para o reino de Clarines, onde o rei anuncia que o Rei Demônio foi finalmente derrotado e decreta 3 dias de feriado nacional. Enquanto o povo comemora com uma festa massa, vemos o Yuki observando tudo de longe, camuflado na floresta, feliz por estar perto da sua amada. O momento sério é quebrado por um alívio cômico quando ele tenta alimentar um esquilo e acaba machucando o próprio dedo, mostrando que apesar de ser um general apelão, ele é meio desajeitado. Longe da bagunça do desfile da vitória, o Yuki decide que é hora de se integrar à sociedade e entra na guilda de aventureiros. Ele é atendido pelo Clayman, um recepcionista que é o puro suco da má vontade e da preguiça. Mesmo com atendimento nota 0, o Yuki preenche o formulário e recebe seu cartão de Rank F, o nível mais baixo da hierarquia. Ele termina o dia em uma estalagem barata contando suas moedinhas, com o grande objetivo de subir de rank, ganhar dinheiro e construir uma vida estável para tentar se declarar para Cecília de novo, desta vez como um homem digno e não como um demônio sequestrador. Mas a vida de aventureiro do Yuki não é nada discreta. Em apenas uma semana, ele pula do Rank F para o Rank D, o que gera uma treta com os veteranos, que acham que o cara tá usando algum tipo de trapaça. Ele tenta dar um migué dizendo que é só sorte, mas a Cecília aparece de surpresa na guilda usando um capuz para esconder o rosto e o leva para uma conversa particular na mansão dela. Ao chegarem na propriedade, o Yuki percebe que a Cecília não é qualquer curandeira, ela faz parte da alta nobreza. Os guardas
reagem com total hostilidade ao verem o plebeu comum com a senhorita, cercando o nosso prota da bagaça com lanças. Lá dentro, a Cecília serve um chá e solta uma bomba. Ela quer que ele saia da guilda imediatamente. Ela explica que com o fim da guerra contra os demônios, as nações humanas estão recrutando indivíduos fortes para guerras futuras, e a velocidade de evolução do Yuki o torna um alvo perigoso. Ele corre o risco de virar uma ferramenta de guerra, ou ser eliminado por ser considerado uma ameaça ao equilíbrio de poder. O Yuki, em um momento de pura energia Shunibyo, faz um discurso dramático dizendo que não se curvará a ninguém. Mas o clima muda quando a mãe da Cecília, Séria, entra na sala. Ela é uma morenaça, ou melhor, uma versão madura da filha com uma aura intimidante que faz o Yuki tremer. Ela revela que a Cecília está sendo inundada com propostas de casamento, inclusive do próprio herói, o que deixa o Yuki em pânico total. A mãe o encurrala e pergunta se ele vai ou não se casar com a filha dela. Pressionado, o Yuki demonstra uma maturidade surpreendente e explica que, como já foi rejeitado uma vez, ele quer primeiro se estabelecer e ter uma vida digna antes de pedir a mão dela de novo. A Séria sorri e diz que ele passou no teste de caráter, dando sua bênção para os dois. Fora da casa estão o Yuki e a Cecília, em um clima super romântico e leve, onde ele finalmente consegue a permissão para chamá-la apenas pelo primeiro nome. O nosso anime continua chutando a porta com o Yuki, mostrando que mesmo tentando ser discreto, o cara é sinistro no combate. Ele tá em uma missão da guilda enfrentando um monstro feroz, mas para um ex-general demoníaco aquilo é apenas um aquecimento. O Yuki desvia dos ataques com uma facilidade irritante, como se estivesse jogando no modo easy, e finaliza a fera com um raio mágico que resolve o BO em segundos. O que era para ser um trabalho de uma semana inteira, o nosso prota resolveu em poucas horas, o que já começa a levantar suspeitas de que ele não é um aventureiro comum. Mas a treta de verdade acontece no caminho de volta, quando ele é emboscado. O Yuki fica em choque ao perceber que os inimigos são na verdade seus antigos subordinados demoníacos. Como ele agora tem aparência humana e perdeu os chifres e as asas, os demônios não o reconhecem e atacam com tudo, achando que ele é apenas mais um aventureiro caçando a raça deles. Depois de um quebra-pau rápido onde o Yuki precisa contê-lo sem revelar sua força total, ele finalmente consegue provar quem é. A reação da galera é impagável. Eles pedem desculpas 1000 vezes ajoelhados na lama e ficam eufóricos ao ver que o capitão deles ainda tá vivo depois da queda do Senhor Demônio. Mas o clima de festa vira uma cobrança de RH rapidinho. Eles querem saber por que o Yuki sumiu e por que ele tá com essa cara de sem sal de humano. É aí que o nosso prota solta a bomba. Ele confessa que largou a vida de vilão porque declarou seu amor para a sacerdotisa dos heróis. E apesar de ter levado um fora épico, decidiu viver como um aventureiro humano para ficar perto dela. O Yuki tenta dar um migué, sugerindo que eles também sigam seus caminhos e vivam como quiserem. Mas a lealdade desses monstros é da hora. Eles se recusam a abandoná-lo e exigem conhecer a tal humana que roubou o coração do capitão. O Yuki tenta explicar que vai dar ruim, porque o mundo humano não aceita demônios, mas eles garantem que conseguem se disfarçar. E é aqui que a gente vê a gambiarra mais bizarra da história. A Happiness, uma harpia, literalmente teve que tirar as asas para parecer humana. Quando a Cecília, a nossa waifu sacerdotisa, aparece e vê a cena, ela fica pé da vida com o Yuki, dando uma bronca monumental, porque tirar as asas de uma harpia é uma crueldade sem tamanho. O Yuki pede desculpas desesperado, enquanto os demônios ficam impressionados com o quanto a Cecília é gente boa e decidem que ela tá aprovada para ser a namorada do chefe. A apresentação do grupo é um show de meta humor. Temos o Duke, que é um Dullahan, um cavaleiro sem cabeça, a Happiness, a Harpia, e o pequeno Chic, que é um pixie. O Duke quase mata a Cecília de susto ao tentar tirar a cabeça para provar que é um demônio, mas por sorte o capacete dele tá grudado na armadura. O Duke confessa que antes odiava o Yuki porque ele era um general recluso que desobedecia a ordens de matar humanos. Mas depois de levar uma surra corretiva do nosso prota, ele virou o subordinado mais fiel do mundo. Para evitar mais confusão, a Sofia resolve o problema transformando a Happiness na nova empregada da mansão, dando a ela um uniforme que a deixa pronta para biscoitar no serviço doméstico. O Yuki não entende nada dessa brincadeira de casinha, mas a Happiness está animadíssima para começar a trabalhar duro e ficar perto do seu capitão. Enquanto isso, a Célia, mãe da Cecília, sussurra um plano no ouvido do Yuki. A Cecília tá exausta de tanto trabalhar como sacerdotisa e precisa de um dia de folga urgente. Ela quer que o Yuki leve a guria para se divertir, o que na prática significa o primeiro encontro oficial tá marcado. No dia seguinte, o Yuki tá lá, ansioso e tremendo mais vara verde esperando a Cecília. Quando ela chega, o nosso prota quase tem um treco. Ela tá maravilhosa de vestido e usando óculos como disfarce para não ser reconhecida como membro dos heróis lendários. Eles começam o passeio e o clima tá massa, com eles visitando confeitarias, olhando flores e fazendo compras. O Yuki tá se sentindo o rei do mundo, vendo que a Cecília tá relaxando e se divertindo de verdade, até que o destino resolve jogar uma voadora bonita no encontro deles. O grupo dos heróis aparece do nada. O Yuga, o herói líder,
dizer, é aquele tipo de virgão sem noção que nem percebe o Yuki e já chega puxando a Cecília para se juntar ao grupo deles. A Cecília tenta dar um migué, dizendo que tá com um amigo, mas o Yuga insiste, deixando o Yuki mordido de ciúmes. A única que parece estar do lado do nosso prota é a Makana, mas só porque ela quer que o Yuki fique com a Cecília pro Yuga finalmente dar atenção pra ela. Ela até xinga o Yuki, chamando de cara sem sal, mas no fundo tá torcendo pelo casal. A treta competitiva começa em uma loja de acessórios. O Yuki quer comprar um presente pra Cecília como agradecimento, mas o Yuga entra na disputa querendo mostrar que tem mais grana e escolhe o item mais caro e gigante da loja. O herói é tão burro que ao tentar colocar o acessório no cabelo da Cecília, ele acaba revelando o disfarce dela pra todo mundo. Em segundos, uma multidão de fãs cercam a Lady Cecília e o herói Yuga, criando um caos total no meio da rua. Na confusão, o Yuki e a Cecília acabam se separando, e o nosso prota fica pra trás, enquanto os heróis são arrastados pela massa. Vagando pela cidade, o Yuki encontra outro membro do grupo, o Raven, o espadachim silencioso, que agora é capitão dos cavaleiros. O coitado tá sendo sufocado pelos fãs, e o Yuki, sendo um parça de verdade, cria uma distração pra salvá-lo. Ao conversarem em um lugar seguro, o Yuki percebe por que o chamam de silencioso. A voz do Raven não é nada masculina, o que o deixa morrendo de vergonha. O Yuki dá um conselho de master, dizendo que todo mundo esconde algo. Ele mesmo esconde que é um demônio, e que ele não deve se sentir mal por isso. O Raven fica tão emocionado que pede pra ser amigo do Yuki, mas o Yuki lembra que perdeu sua waifu no meio da multidão e sai correndo desesperado. A Cecília também tá procurando pelo Yuki e acaba encontrando um garotinho chorando que se perdeu da mãe. Ela tenta ajudar, mas é o Yuki quem aparece pra salvar o dia, fazendo uma encenação dramática que faz o moleque rir e parar de chorar. Eles conseguem encontrar a mãe do guri e a Cecília fica toda impressionada com o lado paizão do Yuki, decidindo que o dia não pode acabar ali. Mas a realidade é cruel. O estresse acumulado de ser uma heroína e a correria do dia anterior cobram o preço, e no dia seguinte a Cecília desmaia de exaustão com um resfriado forte. O Yuki corre pra mansão sentindo-se o pior ser humano ou demônio da Terra, achando que a culpa dela estar doente é dele. A Sofia barra a entrada dele no começo porque o Yuga também apareceu lá tentando cuidar da Cecília, mas só serviu pra deixar a guria ainda mais estressada. Quando o Yuki finalmente entra no quarto, ele encontra a Cecília cercada de ursinhos de pelúcia, toda envergonhada pela aparência de doente. Ele tenta se desculpar 1000 vezes, mas a Cecília, com um sorrisinho de canto, diz que ele vai ter que compensar esse dia perdido, levando ela para um segundo encontro assim que ela melhorar. O Yuki volta ao seu modo dramático, prometendo um programa super especial, o que faz a Cecília rir mesmo tossindo. Enquanto tá indo pra casa, temos uma reviravolta que ninguém esperava. O Raven chega procurando o Yuki para pedir um conselho amoroso. Ele se apaixonou por uma garota que não riu da voz dele e que até disse que tinha inveja do tom vocal. O Yuki, achando que tá ajudando o novo amigo, incentiva o Raven a confessar seus sentimentos agora mesmo. Só que enquanto o Raven sai correndo todo confiante em direção à casa da Cecília, o Yuki começa a suar frio e entra em pânico ao perceber que a tal garota perfeita pode ser justamente a sua sacerdotisa.